amigos e amigas do canal Pedro Tchê, Polícia do Povo. Estamos aqui com uma pessoa que tem uma militância muito forte dentro dos direitos humanos, dentro da nossa linhagem, né, de defesa da dignidade da pessoa humana, que é a pessoa Cândida Souza, que inclusive vai falar com a gente aqui sobre o Centro de Referência em Direitos Humanos, Marcos Dionísio. A gente poderia também até, Cândida, eu vou abordar dessa forma também, você falar um pouco da história do Marcos, né, para que a gente que, no geral, possa entender um pouco mais dessa figura, que tem uma história tão marcante, tão presente dentro da nossa realidade, não só com relação a direitos humanos, mas inclusive na minha área em específico, que é a segurança pública. O Marcos Dionísio tem toda uma bagagem. Mas antes, né, antes de a gente falar até do Marco, eu queria que você falasse do centro de referência em si. Como ele está funcionando, se tem alguma novidade, o que faz. Então, fique à vontade, pode falar aí, que a gente é todo ouvido. Ok, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite e o espaço. Pedro Tchê, grande companheiro de luta aí, histórico, aqui na nossa cidade, no nosso estado, enfim, que vem aí ombro a ombro construindo junto com a gente a militância nas mais diversas pautas, né, porque a gente vive numa sociedade em que é importante, né, que a gente se una e que a gente troque essas experiências. Então eu fico muito feliz de estar trocando essa ideia com você e também falando de um tema, né, que é um tema da minha vida, praticamente, né, a militância em direitos humanos. E aí, falando especialmente do nosso CRDH, Marcos Dionísio, do Centro de Referência em Direitos Humanos, ele é um projeto da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que existe desde 2011, né, ele nasce aí num bojo de políticas públicas voltadas para uma tentativa de descentralização da política de direitos humanos da gestão central, né, federal. Então, era um dos 27 CRDHs do Brasil, lá em 2011. Entre 2011 e 2012, nós tínhamos mais ou menos essa quantidade. Hoje, funcionando com vínculo específico com relação à administração pública federal, temos somente o nosso no Brasil, infelizmente, né, porque a gente teve aí um sucessivo movimento de desmonte da política nacional de direitos humanos, mas aqui no Rio Grande do Norte nós continuamos resistindo, né? Temos então aí a nossa atuação desde 2011 até os dias atuais e basicamente o objetivo do nosso centro é fornecer subsídios e ferramentas para a sociedade como um todo no combate às violações de direitos humanos. Então nós atuamos com uma equipe multiprofissional, né, de psicólogo, assistente social e advogado, e às vezes outros profissionais também, que visam justamente tentar dar visibilidade a casos de violações de direitos humanos, fazer articulação com movimentos sociais para que a gente fortaleça a pauta, e também o acompanhamento de casos individuais e coletivos de violações de direitos humanos. Então, nós somos um centro que está de portas abertas, né, para recebimento de denúncias de violações de direitos e fazer o acompanhamento de casos, inserção na rede socioassistencial, a depender da situação, oferecer assessoria jurídica, assessoria psicossocial, e para isso nós não funcionamos sozinhos, né? A gente tem muitas parcerias com diversos outros projetos, com instituições, com movimentos sociais, inclusive temos um forte apreço pelos movimentos sociais que estão aí ao nosso redor, sempre mostrando a sua militância. Inclusive na pauta da segurança pública, por exemplo, temos o próprio Fórum Popular de Segurança Pública, que é gestado aí no bojo das ações do CRDH, mas que acaba extrapolando, né, as nossas atuações e que hoje faz parte de uma articulação de todo o Nordeste. Então, nós somos um centro que, agora, no ano passado, durante a pandemia, a gente estava sem equipe profissional, porque como a gente funciona com verba de projeto, né, então as coisas às vezes são interrompidas para além da nossa vontade. Então, a gente estava sem equipe profissional, apesar do centro continuar funcionando. Nós temos um conselho consultivo de vários professores da universidade que fazem parte, bolsistas, etc. Acompanhamos as denúncias de violações que chegam pelo Disque 100, todas as denúncias, né, do Estado. A gente acompanha e tenta fazer monitoramento e provocação dos atores. E agora, a nossa novidade, né, que depois aí desse período pandêmico, ainda estamos, infelizmente, nesse período, mas desde que começou a pandemia nós estávamos sem profissionais e agora nós estamos em fase de recomposição da equipe. Então, nós teremos logo mais aí um centro de portas abertas novamente para receber as demandas da população com relação à violação de direitos das mais diversas naturezas, né? Então, teremos aí psicólogo, assistente social e advogado daqui para o próximo mês, no máximo, né? E aí, como estamos na pandemia, vamos funcionar
de forma híbrida, porque por causa das todas as circunstâncias, né, que nos foi imposta diante da situação sanitária que o mundo inteiro está enfrentando, mas estaremos aí recebendo, através dos nossos canais de denúncia, demandas de violação de direitos humanos e, com certeza, com uma equipe muito aguerrida e muito militante para tentar fazer com que a gente consiga aí fazer frente, né, aos desmontes e aos retrocessos que estão sendo colocados em geral e que afetam diretamente a vida das pessoas, né, e muitas vezes chega mais forte para determinados grupos específicos, e estamos aí para fazer esse enfrentamento e esse acompanhamento das situações. Que boas notícias, né? Acompanhado também de uma história, né? Para nós vermos aqui, conseguiu sobreviver frente a certos desmontes, que a gente sabe como é que funcionam sazonalmente, né? E também até registrar aqui que o nosso movimento Polícia Antifascismo já colaborou algumas vezes com o CRDH, né? Então, assim, é um parceiro nosso também, a gente entende a importância da ação e da luta de vocês. Mas falando em história, né? A gente não poderia abrir aqui um parênteses para falar dessa figura tão reverenciada, tão historicizada, digamos, dentro dos direitos humanos aqui no Rio Grande do Norte, que é Marcos Dionísio Mosquito. Sei que você tem uma relação pessoal muito próxima, relação de militância, ainda mais, se brincar, ou tão quanto. E eu gostaria que você falasse sobre quem foi Marcos e o que ele representou para o estado do Rio Grande do Norte. Bom, é sempre muito emocionante, né, lembrar de quem foi Marcos, porque para nós que somos militantes de direitos humanos aqui no Rio Grande do Norte, definitivamente a pauta dos direitos humanos não teria a sua visibilidade e a sua força no Estado se não fosse por causa do legado que ele deixou, né? Então, a nossa reivindicação de Marcos vive, Marcos está presente, né, apesar de, infelizmente, ter nos deixado aí há alguns anos, diz muito, né, sobre o que ele construiu. Então, Marcos era um servidor do Estado, militante desde sempre, né, desde a sua história, militante de movimento estudantil, sempre esteve fazendo frente a diversos enfrentamentos, e na sua adultez ele foi o primeiro ouvidor de polícia do Estado, né, então ele foi o fundador da ouvidoria de polícia daqui. Ele foi coordenador de direitos humanos quando nós não tínhamos, no âmbito do governo do Estado, uma pasta. Hoje nós temos, né, a SENGID, que é a Secretaria de Mulheres, Juventude, Igualdade e Direitos Humanos, e antes nós não tínhamos isso, nós tínhamos um braço dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, que era de Direitos Humanos, e essa pessoa era Marcos. Né? Então, ele, a partir da sua atuação na CODEM, que era a Coordenadoria de Direitos Humanos e Defesa das Minorias, e também em diversos outros espaços, junto ao Ministério Público, onde ele foi atuar depois, ele foi traçando uma trajetória de fortalecimento, né, de fortalecimento da luta e desmistificação, inclusive. Né? Então, eu costumo dizer que Marcos era uma pessoa que conseguia ser bem visto, desde a pessoa que está na periferia até o governador do estado, que ele não tinha papas na língua e ia para a televisão falar mal mesmo assim. Né? Então, ele foi um grande formador, inclusive o idealizador do nosso centro de referência atualmente, que leva o nome dele. E aí eu acho que um dos legados mais importantes, assim, além de toda a militância e toda a história dele, de formação, inclusive, né, tem toda uma geração aí da minha idade, mais ou menos, que foi formada a partir do que ele nos ensinou sobre direitos humanos, é uma estrutura sólida com relação ao âmbito institucional na pauta de direitos humanos. Então, Marcos, além de ter sido o primeiro ouvidor do Estado, ele também foi quem idealizou, junto com outras pessoas, também a criação do COEDUCE, né, que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania, que hoje é quem, por exemplo, se eu não me engano, é o único conselho, e posso estar, se não é o único, é um dos poucos, que possui a autonomia para escolher o ouvidor de polícia do Estado. Então, nós temos a responsabilidade, as pessoas que são conselheiras do COEDUCE, de eleger entre os membros do conselho, né, a lista tríplice das pessoas que serão indicadas para a nomeação de ouvidor de polícia, e isso dá uma autonomia ímpar aqui no nosso estado com relação à ouvidoria de polícia, né, que apura aí práticas de maus tratos, tanto com relação às perpetradas pela própria polícia, como que os próprios policiais podem sofrer no âmbito do seu trabalho, né? Então, o fato da gente ter uma ouvidoria de polícia autônoma é uma conquista institucional muito importante e vem aí de um legado de Marcos. E, além disso, uma outra coisa também que hoje a gente já tem mais estruturada no nosso estado, que é a questão do monitoramento, né, dos casos de homicídio, e que, por isso, é possível subsidiar
políticas públicas sobre, ou então o monitoramento mesmo da inteligência da polícia, sobre onde intervir, como intervir, né? Você tem um mapeamento, um geoprocessamento, etc., que hoje já está bem avançado. Na época que, antigamente, né, a gente falando daí lá de 2007, 2008, era Marcos que ia pessoalmente lá no ITEP buscar os dados, puxar uma planilha, levar um pendrive para fazer os cálculos, para ir fazer denúncias, né, de homicídios da população que estavam aumentando fortemente na época, especialmente a população jovem, pobre e negra, e ele ia fazer essas denúncias, né? Então, assim, ele foi um grande defensor de direitos humanos que, além de ter tido uma atuação importantíssima institucional, também fomentou aí diversas iniciativas muito importantes e que nos deixam, inclusive, muita saudade. Por isso que a gente tenta muito levar o legado dele aí da forma mais carinhosa possível, né? Que as pessoas conheçam e se impactem com a nossa história. Inclusive, por isso, nós do CRDH fizemos no ano retrasado, em 2019, um documentário que conta um pouquinho dessa história, né? Da história dos direitos humanos no Rio Grande do Norte, que é um pouco confundida com a própria história de Marcos, e que se chama A Rua Grita Dionísio. Está disponível no YouTube, então, para quem quiser acessar e conhecer um pouco mais, nós temos lá aí um pouco dessa narrativa da vida dele, que se confunde com o próprio crescimento, né, da militância em direitos humanos aqui no Estado. Inclusive, vai estar na nossa divulgação, vai estar o link, viu, desse vídeo. Se estiver no YouTube, a gente vai colocar para ajudar a divulgar também, divulgar a história do Marcos. Então, Candel, eu agradeço demais aqui a sua presença, né, respondendo essas perguntas, falando de algo, de um órgão, de um grupo tão interessante, tão importante dentro da cidadania e dos direitos humanos aqui no Rio Grande do Norte. Então, fica aqui o meu agradecimento e também deixo para você o espaço para as palavras finais. Ok, eu que agradeço também mais uma vez, né, pelo espaço. Eu acho que a luta que os policiais antifascismo constroem, né, quando a gente tinha aí coisas presenciais, de fato, já fazíamos muitas coisas juntos e vamos continuar fazendo dentro dos limites que a pandemia permite, mas é uma luta muito importante e eu acho que o principal recado mesmo é que esses espaços de troca e de diálogo, que eles se fortaleçam, né, que eles sirvam também para a gente fazer divulgação do que nós realizamos, das militâncias que nós construímos, para que a gente consiga cada vez unir forças aí contra as diversas violações de direitos humanos que assolam todas nós. Então, eu que agradeço. E é isso. É isso, galera. A gente se despede aqui, né? Então, vejo vocês lá no canal Pedro Tchê, Polícia do Povo.